Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma hora do chá que eu respondo perguntas sobre pintura que vocês deixam aqui nos comentários do YouTube ou do Instagram ou do Facebook, por aí nas redes sociais. Eu junto todos e respondo. Se você ainda não segue o canal, já se inscreva e não deixe de deixar sua curtida, que isso ajuda muito aqui o ateliê a crescer no YouTube, porque o YouTube mostra para as outras pessoas os vídeos que são curtidos. Então não esqueça, deixa sua curtida e vamos lá, vamos para as perguntas. A Nina perguntou o seguinte: como precificar uma pintura cobrando um valor justo? Nina, que pergunta difícil. Na verdade, um valor justo é muito relativo, tá? Porque justo depende do nível da carreira que você tá. Naturalmente, as pinturas vão se valorizando ao longo do tempo. Então, um pintor que pinta, sei lá, uma pintura aí de 2 metros por 2 metros, existe um preço de metro quadrado, né? Naturalmente, uma pintura da mesma medida, 2 por 2, feita por um pintor que tem uma carreira de 20 anos pintando, várias exposições, vários prêmios, o preço dele vai ser mais caro e, né, e você perguntou, cobrando um valor justo. E a sociedade entende que isso é justo, vai ser mais caro do que um pintor iniciante que pintou uma tela na mesma medida. Uma tela, no nosso exemplo, de 2 por 2. Então, o mercado valoriza mais quem tem mais anos de estrada, valoriza através do currículo, que são os prêmios e as exposições, tá? É assim que o mercado funciona. Então, a questão do valor justo, ele é super relativo, né? O que é justo? Às vezes, $1 milhão é justo, né? Então, assim, agora, o preço mínimo, né? Talvez o justo seja o que minimamente se deve cobrar. Eu acho que você tem que colocar, apesar de ser por metro quadrado, aí é uma questão polêmica. Apesar dos preços, eles geralmente serem, a conta é feita por metro quadrado, existem pinturas que são muito mais trabalhosas, te demandaram muito mais horas do que outras que tenha a mesma medida, né? O mesmo metro quadrado pintado. Você pode pintar um metro quadrado em 2 dias e pode ser que você passe 8 meses. Então, o preço é diferente? Eu acho que deveria ser, apesar de que tem gente que acha que não. Agora, essa questão do justo é uma questão de conversar mesmo com quem está comprando, com o colecionador, e que a pessoa fique ciente do trabalho que você tem. Os preços em arte, eles são generosos. Eles são generosos, não são baixos, porque é uma única pintura, né? Não tem outra igual. Então, não tem uma reprodução. Então, um colecionador que se apaixonou por um quadro seu e ele quer de qualquer jeito, ele quer de qualquer jeito. E daí, o que é um valor justo para você é você levar em conta toda a sua realidade, suas contas, tudo. Só que aqui a gente entra numa outra questão, quando a gente fala das contas e dos seus gastos e tudo, a gente entra na questão de viver de arte, que aliás tem até uma outra pergunta aqui, ó, do Alex. O Alex perguntou: hoje no Brasil é possível viver apenas de pinturas? Então, o que acontece é que assim, ao longo dos anos sim, mas os pintores que eu convivo,
A maioria deles tem trabalhos paralelos, como eu, por exemplo, eu dou aula. Esse custo fixo de viver, ele é pago por esses outros trabalhos. No meu caso, e no caso de muita gente, é dar aula. Então, o que acontece quando vende uma pintura? Vai para um pé de meia. Então, eu tenho um amigo, foi até ele que me ensinou isso. Tudo que ele vende, ele não gasta. Vai para um pé de meia dele. Então, ele tem um ótimo pé de meia, ele tem, sabe, várias casas próprias, não é só uma, tem a vida dele e, enfim, comprou as coisas dele, porque ele é uma pessoa muito organizada, de que aulas, workshops, ministrar curso, dar palestra, isso paga o dia a dia dele e tem várias vantagens sobre isso e protege a obra. E daí quando entra dinheiro da obra, ele guarda. Então ele se organiza assim. Eu acho um jeito muito legal de se organizar. Por quê? O que acontece? Em questões financeiras é óbvio, se você tem um trabalho que te dá esse valor mensal, você não se preocupa com o mês que vem. Então, em termos financeiros, é claro, você nunca está preocupado se a obra vai vender, se você pode segurar a obra para uma exposição, deixar ela, apesar que você pode vender e também colocá-la na exposição, dá para fazer os dois, enfim, mas você não fica preocupado com isso. Agora, financeiramente, essa é a vantagem. Mas tem uma vantagem ainda maior que a vantagem artística, que é qual? Quando você está pintando um quadro e você está seguindo a sua inspiração, ela não vive no mundo da gente, onde 30 dias, depois de 30 dias, caem os boletos. Esse é o nosso mundo. Daqui 30 dias você pagou um boleto. Daqui 30 dias, lá vem outros boletos, né? Novo mês, as novas contas chegam. Já a criatividade, a inspiração, não está inserida na criatividade e a inspiração um tempo determinado para um trabalho ficar pronto. Então, e se seu trabalho não fica pronto em 30 dias? Você vai entregar um quadro mal acabado? Você pode entregar, porque tem gente que compra. Mas isso vai te deixar contente ao longo do tempo? Isso não vai te sufocar, né? Isso não vai tirar sua liberdade artística de proteger a obra e falar, eu vou pintar no tempo que for necessário para terminar essa pintura, sem o desespero de que eu preciso viver apenas de pintura, então tem que vender. E muitos artistas de muitas áreas, eles se preparam para isso. Então, quando eu comecei a pintar, né, eu tive essa pessoa que me ensinou, mas eu também pesquisei como foi o começo da vida de outros artistas. Eu lembro de ter pesquisado o Vic Muniz e a Beatriz Milhazes. E o Vic teve vários trabalhos. Ele era garçom, sabe? Ele teve várias outras coisas, ele fez um monte de coisa. Ele foi para os Estados Unidos, né? Ele não ficou aqui no Brasil, o ateliê dele não se desenvolveu aqui no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, ele tinha vários empregos e, paralelamente, ele foi fazendo as coisas dele de arte. Então, isso garantia que ele tinha as contas dele pagas e que ele podia se dedicar à arte como ele queria. E a história da Beatriz Milhazes me chamou mais atenção porque ela fez isso metodicamente, de ter um emprego pela manhã e ela fez várias coisas, cenografia, pelo que eu me lembro, né, que eu pesquisei, deu aula de desenho geométrico particular, não era aula de pintura, era de desenho geométrico, era de matemática. E ela, à tarde, ela fazia isso de manhã, então cobria um custo fixo, e à tarde ela pintava disciplinadamente, da 1 às 19. Então, ela colocava esse horário como sagrado. Da 1 às 19 eu pinto.
e pela manhã eu trabalho e pago custo fixo. Então, se a obra é, né, respondendo a pergunta do Alex, hoje no Brasil é possível viver apenas de pintura? É, mas você quer ficar nesse gráfico assim, que às vezes vende e não vende? É possível, mas se você tem seu custo fixo garantido, você vive de pintura com muito mais tranquilidade. Você pode guardar todo o dinheiro se quiser, por exemplo, né? Como esse meu amigo faz. Então, assim, a história da Beatriz Milhazes eu achei muito legal. E pelo que eu li, essa coisa de dar aula de manhã e pintar à tarde disciplinadamente, deixando da 1 às 19 como sagrado, ela fez por 25 anos isso, pelo que eu me lembre. Foi muito tempo mesmo, né? Então, e tem outros artistas que fazem isso, escritores. Uma pessoa que me influenciou muito foi o escritor peruano Vargas Llosa, que ele também, inspirado por outros escritores, que vários deles fizeram isso, Hemingway também fez, um monte de artistas faz isso, que é garantir o custo fixo e colocar como sagrado 1 hora. E o Vargas Llosa, ele fez assim, ele colocava como sagrado pela manhã, era diferente da Beatriz Milhazes, que era à tarde, né? Ele colocava das 9 às 14 como sagrado para ir num café escrever, porque ele é escritor, né? Mas ele poderia, se ele fosse pintor, seria pintar. Então, das 9 às 14 era sagrado, ele não mexia nesse horário e pintava. E ele pediu demissão de um emprego que sugava ele demais, que ele era jornalista e trabalhava numa rádio, né? Ele é peruano, então era uma rádio em Lima. E a rádio, como todo jornalista, assim, é uma coisa que se tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então era muita loucura o trabalho na rádio. E ele chegou à conclusão que ele queria ser escritor, né? Então ele resolveu pedir demissão da rádio e arranjou um emprego onde ele tinha mais tranquilidade e segurança. E ele foi dar aula de língua espanhola para estrangeiros, num instituto que é o Instituto Berlitz. E ele fez isso por 15 anos. Então, por 15 anos, das 9 a 14, ele escrevia. E daí, depois das 14, ele ia para o instituto e dava aula de espanhol para estrangeiros, para franceses, até a noite. E daí, à noite, ele até ia para uma faculdade, porque ele resolveu mudar para a França, então ele precisava da faculdade para ter o visto na França e tal. Então, ele organizou a vida dele assim, de manhã arte, à tarde eu trabalho e garanto meu sustento, à noite eu vou na faculdade e garanto o meu visto para ficar na Europa. Então ele se organizou. E daí você vai pesquisando a vida dos pintores ou escritores, de todos os artistas, existe essa organização. E eles tiram da vida deles a ansiedade de pensar, é possível viver de arte? Então o próprio Vargas Llosa, ele diz que ele jamais imaginou que ele viveria de literatura. Mas depois de 15 anos, ele começou a viver de literatura. E daí o que aconteceu quando ele ficou muito famoso? Ele continuou deixando sagrado das 9 às 14 para escrever. E depois das 14, em vez de ir para o instituto dar aula, ele marca reunião que tem, palestra que ele vai dar, entrevista. Então, toda a divulgação dos livros, né, ele acaba deixando para essa parte da tarde. E ele fez isso metodicamente décadas e décadas e décadas e décadas, faz até hoje. Então, essa coisa, é possível viver de arte, de pintura? É possível. Mas é mais legal quando você tem o controle de dizer, eu não quero que essa pintura saia do ateliê agora. E você não precisa vendê-la. E você pode terminar a sua série com calma, fazer as coisas com calma, porque daí o controle fica em você e não nos boletos que estão caindo. De alguma forma, essas pressões, elas sempre existem, né, do mercado. Então, por exemplo, o Vargas Llosa, que é escritor, ele fala,
que as editoras, elas pressionam para você entregar o livro o mais rápido possível, geralmente num prazo de 1 ano. Então, como ele dava aula, e ele fez isso por 15 anos, ele podia dizer para a editora, falando, não, eu não vou entregar nem em 1 ano, nem em 2 anos, eu vou entregar quando o livro estiver pronto. Né? Então, isso te dá uma liberdade, te tira o desespero dos boletos que vão chegar. Então, é assim, essa é a minha opinião, isso é o que eu vi em todas as pesquisas que eu fiz, de várias gerações de artistas, sejam escritores ou pintores, e eu acho o caminho mais seguro de ir, porque você fica realmente muito tranquilo quando você vai por esse caminho. Daí lá na frente, as obras vão estar tão valorizadas, né? E daí entra, né, um volume de dinheiro muito maior, que daí você deixa o trabalho fixo e tudo bem, né? E daí você também já tem um nome para falar, olha, eu não quero tirar a pintura agora do ateliê, eu quero depois, olha, o livro eu não vou entregar em 1 ano, eu vou entregar o livro quando ele estiver pronto, entendeu? É desse jeito. Espero ter ajudado, né? Não é uma resposta objetiva, nem para a Nina, nem para o Alex, mas espero ter ajudado em alguma coisa. Eu vou ficar hoje por aqui, tem mais perguntas aqui e as outras eu respondo semana que vem. Deixe sua dúvida que eu vou anotar aqui no meu caderninho e vou respondendo na hora do chá. Tá legal? Então, tchau! Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar sua curtida, compartilhar com quem você sabe que gosta de pintura e que você acha que essa conversa pode ser útil. Tchau e a gente se vê na próxima hora do chá. Até mais!